Meu irmão, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, os brasileiros estão muito tristes. Os corações aí machucados estavam esperando a nossa seleção brasileira passar para as quartas de finais. Hoje, 5/7/2026, Brasil, nas oitavas de finais, perdeu para a seleção da Noruega. Uma tristeza, mas esta é a verdade. E por isso eu quero aqui, através da palavra do Senhor, apresentar para você o nosso Deus, que nunca perdeu uma batalha. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Para começar, vamos falar desse Deus maravilhoso, porque esse Deus, a Bíblia nos ensina que Ele vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua noiva. E agora eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou dizer, no que eu vou falar. Existe, no mundo em que nós estamos vivendo, muitas festas, mas haverá uma festa que será a mãe de todas as festas, mas só irão participar desta festa as pessoas que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, que deixaram Jesus ser Senhor de suas vidas. Você quer participar desta festa? Eu não estou falando de uma festa aqui da terra, que você passa ali 1 hora ou 2 horas, quem sabe uma semana, naquela festa, mas depois você volta à sua vida cotidiana. A Bíblia fala de festas que duravam 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. A Bíblia fala de uma festa que durou 6 meses. Mas eu quero falar para você de uma festa que não vai ter fim. É uma festa eterna. E eu quero participar desta festa. E se você entregar sua vida a Jesus Cristo e deixar Jesus ser o Senhor da sua vida e deixar Jesus comandar a sua vida, mas você tem que pagar um preço. Eu não estou falando de dinheiro. Jesus não quer o seu dinheiro, eu não estou falando de dinheiro. O preço que eu estou falando é o preço da obediência, é o preço do arrependimento. Se você se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus Cristo, você vai participar dessa grande festa. Olha aí, os brasileiros estavam em festa. O primeiro jogo, o segundo, e aí vai. Quando chegou aí diante desse país, dessa seleção da Noruega, o Brasil eliminado nas oitavas de finais. O Brasil iria para as quartas de finais. Mas a Bíblia fala sobre o esporte. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios,
capítulo de número 7. 1 Coríntios, capítulo de número 9. 1 Coríntios, capítulo de número 9, e versículo 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia falando aqui de esporte, de competição. Nós iremos receber uma coroa incorruptível. Nós iremos receber como prêmio uma vida eterna. Olha, as coisas da terra são coisas perecíveis, mas as coisas que Deus quer oferecer para você são coisas eternas. Deus está oferecendo para você, jovem, para você, meu senhor e minha senhora, Deus está oferecendo uma vida eterna. Então venha comigo, olha aqui. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, né? E todos aqueles que lutam de tudo se abstêm. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então, se você vê lá na Grécia Antiga, né? Se você procurar saber o que é o lauréis, vai aí no Google e pesquise essa palavra, lauréis, né? Essa palavra lauréis está falando, ou ela refere-se a uma coroa de louros, um prêmio, homenagens ou galardões concedido a alguém em reconhecimento ao seu mérito, talento ou vitória. A palavra deriva-se da tradição greco-romana de coroar campeões e grandes poetas com ramos de louro. Então, assim como no passado e como nos dias de hoje, os homens eles recebem medalhas de ouro, medalhas de prata, medalhas de bronze. Os homens, eles levantam aí o grande troféu. E aí o Brasil, a seleção brasileira, estava lutando para levantar o grande troféu, a taça de ouro, né? Aquela taça maciça. Muitos almejam ganhar o campeonato mundial, a Copa do Mundo. A peleja, a batalha, a guerra, né? O esforço de cada jogador. E o nosso Brasil, a nossa seleção, não conseguiu passar pela seleção da Noruega. Agora, se você se abraçar e colocar o seu coração em uma Copa do Mundo, isso é passageiro. Daqui 4 anos, vem outra Copa, depois passa mais 4 anos, outra Copa, e as decepções, mas eu quero olhar nos seus olhos. Eu quero aqui olhar nos seus olhos e falar algumas palavras. Que você possa fazer aí uma reflexão através do que eu vou falar para você. Você, jovem, que está olhando para mim aqui nessa pregação,
Você, minha irmã e meu irmão, presta muita atenção aqui nessa palavra que eu vou falar para você. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? De que adianta você viver 100 anos, olha, você viver 100 anos nesta terra e você morrer e depois ir para o inferno? Os 100 anos que você viveu na terra não valeram a pena. Então, eu valorizo esse jovem, esta jovem, esse adolescente, você, meu senhor, você, minha senhora, que está me ouvindo nesse momento, você que entregou a sua vida a Jesus, e Jesus se tornou o Senhor da sua vida. Jesus comanda o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Você é patrimônio dos céus. Você pertence a Deus. Você é uma pessoa que a palavra não simplesmente entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Não. A palavra de Deus entrou, seus ouvidos, está escondida no seu coração. O salmista Davi, ele disse: Senhor, escondi a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Então você ouviu um dia a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela fez morada no seu coração. Ela fez morada. Então você não está correndo para receber um troféu que é corruptível, como está dizendo aqui na palavra, né? E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Você não está atrás de um prêmio corruptível. Você está atrás de um prêmio incorruptível. Você está atrás de uma vida eterna. Então, que adianta o homem aqui nesta terra, ele conquistar um carro, uma casa, um diploma, muito conhecimento, ele ter aí muitos amigos, ele ter o status, um reconhecimento, até mesmo esses jogadores que lá na frente, né, eles irão levantar o troféu, a grande taça da Copa do Mundo. Adianta, eles, de repente, eles vão levantar. Vai ser uma festa no país deles. Não sei se vai ser os franceses, não sei se vai ser os argentinos, ou, né, outros países aí. Mas uma coisa é certa, de que adianta o homem, ele viver 100 anos nesta terra, participar nessa terra de muitas festas, de muitas conquistas, mas a conquista principal é a salvação da alma. Então é por isso que a Bíblia aqui está nos apresentando uma corrida, né? Que muitos correm na corrida e somente um conquista ali aquela vitória. No futebol, né? Vários jogadores ali, 11 jogadores, né? E aí tem os reservas, tem a diretoria, todos são, né? Recebem prêmios, são premiados, né? São homenageados. Mas não adianta as festas desse mundo, não adianta as conquistas desse mundo, né? Não adianta os troféus, as medalhas, se você perder a salvação da sua alma. Agora, acontecerá. A Bíblia fala dessa grande festa. Olha aqui, vem em Apocalipse capítulo 19 aqui, né?
Apocalipse capítulo 19 fala que Jesus, sabe aquele Jesus que foi crucificado? Sabe aquele Jesus que foi colocado em uma sepultura nova por José de Arimateia? Sabe aquele Jesus que ressuscitou no terceiro dia? Sabe aquele Jesus por cerca de 40 dias, ele se apresentou a muitas pessoas, e depois que ele ressuscitou, e realizou muitos milagres? Sabe aquele Jesus que lá no Monte das Oliveiras, ele foi assunto ao céu, aos céus? Ele prometeu, Deus não é homem, o homem fala e não cumpre, né? Mas Deus, ele honra a sua palavra. Deus disse assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. As minhas palavras são palavras fiéis e são palavras verdadeiras. Sabe aquele Jesus que foi moído, aquele Jesus que foi açoitado, que sofreu quando chegou na terra? Muitos não entenderam ele, não compreenderam ele. O Filho do Deus vivo esteve na terra. A Bíblia fala assim: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quanto me receberem, terão direito de ser chamado filho de Deus. Só vão ter o direito de ser chamado filho de Deus, né? Aqueles que entregaram a vida a Jesus. E não adianta, você quer entrar no céu, segundo esse livro sagrado, segundo essa Bíblia, segundo todas as versões que existem da Bíblia sagrada, você pode ir em qualquer versão da Bíblia, ou brasileira, ou americana, não importa. A Bíblia é uma só, não importa a versão. A Bíblia é uma só, a Bíblia é católica. O único jeito, a única maneira da mulher, do homem, ou do jovem, do adolescente, da criança, é Jesus. Ah, Paulo, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. A Bíblia aqui, para todo tipo de pecado, tem um perdão. Ah, eu já matei, eu já roubei, eu falo muito palavrão. Não importa. Segundo esse livro sagrado, segundo a Bíblia sagrada, segundo as Escrituras sagradas, Jesus, ele perdoa, ele purifica. A Bíblia nos ensina assim: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quem sabe você está triste, muito triste, porque o Brasil perdeu, né, de ganhar a Copa do Mundo, de levantar o troféu sonhado por todos. Mas tem o troféu da vida eterna. Quando o Senhor olhar nos seus olhos, naquele dia, e vai dizer para você: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança um reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo, né? Ou antes da fundação do mundo. É isso? O Senhor preparou um reino para você, um lugar maravilhoso, um lugar glorioso. Deus não tem um troféu para você, né? É algo passageiro. Deus não tem uma medalha de ouro, uma medalha de bronze ou de prata. Não, tudo isso é passageiro. Deus tem para você uma vida eterna. Deus quer te levar para um lugar, presta atenção, Deus quer te levar para um lugar onde lá não existe morte, lá não existe cemitério, lá não existe farmácia, lá não existe UBS, não existe, porque lá ninguém mais vai morrer, lá você não vai sentir mais nenhum tipo de dor, lá não vai ter assalto,
lá não vai ter corrupção, lá não vai ter mentira, lá não vai ter inveja. Seremos todos irmãos lá no céu. Toda raiz do pecado, toda maldade humana vai ser banida, vai ser extinta. Deus está te chamando para esse lugar. E você vai viver neste lugar ao lado de Jesus Cristo. Ao lado do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Você vai viver nesse lugar cercado de anjos, em ruas de ouro, lugar maravilhoso, uma cidade maravilhosa, segundo a Bíblia Sagrada. Então, esse troféuzinho de Copa do Mundo, diante dessa grande festa, haverá uma santa ceia. E quem vai estar nos servindo? Jesus Cristo. Uma mesa infinita. Estaremos naquela mesa participando de uma santa ceia com Jesus Cristo. E por isso que essas coisas da terra não faz sentido. Então, jovem, quem sabe você está chorando muito, né? Brasileiro, ama a sua nação, ama o seu país, né? Defendendo a sua bandeira aí, o coração está machucado. Você, moça, você jovem, você, meu senhor, quem sabe, né? Muitos quebram até a televisão, muitos aí brigam com, né? Não. Se você é um verdadeiro cristão, você não está sofrendo. Porque você está lutando por um prêmio, né? Eterno. Uma conquista eterna. Então, a Bíblia fala de uma grande conquista. A Bíblia fala do arrebatamento da igreja, né? A Bíblia fala do arrebatamento da igreja. Deus, a qualquer momento, vai tirar desta terra, e muitos vão dizer, olha só, muitos vão dizer que foram os extraterrestres, muitos vão dizer que foram os OVNIs, muitos vão dizer que foram os ETs. Não. Quem vai tirar a igreja da terra, quem vai tirar aquele povo que está servindo a Deus de coração desta terra, segundo a Bíblia, vai ser em um piscar de olhos. No original grego, né? Um piscar de olhos. Deus vai tirar um povo da terra. Um povo da terra vai desaparecer. A qualquer momento vai acontecer isso. Isso aí não tem nada a ver com discos voadores. Isso aí não tem nada a ver com objetos voadores não identificados. Não tem nada a ver com ETs. Segundo a Bíblia, isso está escrito na Bíblia, a Bíblia prova em várias... Existe prova na Bíblia em várias partes da Bíblia, em vários livros da Bíblia, existe prova que Deus vai tirar um povo da terra. Um povo na terra vai desaparecer. E isso acontecerá num só momento, em um piscar de olhos. Muitas pessoas irão desaparecer da terra. Aonde você estiver, Deus vai tirar você. Deus vai levar você. Muitos estarão aí dirigindo o seu carro. Muitas irmãs estarão ali preparando, de repente, o seu almoço, a sua janta, ou no seu trabalho. O arrebatamento vai acontecer. Deus vai levar até aqueles que já morreram. A Bíblia fala, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, juntamente com eles, iremos encontrar Jesus Cristo nos ares. Agora vem aqui, olha como que nós vamos encontrar Jesus. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Olha como Jesus vai estar nos esperando lá no céu. Isso vai acontecer. Milhares de pessoas irão sair da terra. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito
que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e eles a regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Amém? Somente isso. E na sua coxa, assim, do seu lado estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E lá nos Evangelhos, a Bíblia fala que Jesus, ele vai estar nos ares. E juntamente com ele, milhares de anjos montados em cavalos brancos. E Jesus, ele vai ordenar os anjos, ele vai passar a ordem aos anjos, e os anjos irão sobre os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Milhares de irmãos, milhares de irmãs irão desaparecer da terra. E eu quero dizer mais uma vez, quando acontecer esse desaparecimento, quando esses irmãos e essas irmãs, eles saírem da terra, muitos irão dizer: foram os OVNIs, foram os ETs, foram seres de outros planetas que vieram à Terra e levaram. Não. Quem vai vir buscar o povo na Terra, a igreja, a noiva de Cristo, se chama Jesus Cristo. Aquele que na cruz deu a vida por mim, deu a vida por você. Ele deu a vida dele para salvar a humanidade. Ele foi açoitado, ele foi chicoteado. A Bíblia nos ensina que, como cordeiro mudo, Jesus Cristo não abriu a sua boca. Ele sofreu calado. Ele morreu para salvar a humanidade. Aleluia. Então eu quero dizer para você, eu estou lutando para alcançar uma vida eterna. Eu estou lutando para viver eternamente com Cristo. E você prefere essa vida aqui na terra? Essa vida passageira? Olha quantos amigos, né, que já foram. Quantos parentes que já foram. Quantos colegas, né, que já morreram. Você vê que você tem um prazo de validade. Quando você entra no mercado, você vê ali, né, os alimentos com um prazo de validade. Tudo nessa terra tem um prazo de validade. Mas Deus quer te levar para um lugar. Lá não vai existir isso. Lá você vai viver eternamente. Eternamente com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero convidar você, né? Venha para Jesus. Venha fazer parte dessa família maravilhosa, né? Venha fazer parte dessa família maravilhosa. Venha ser um seguidor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que está te prendendo? Né? Ah, eu tomo muita cerveja. Larga a cerveja, tá? Né? Ah, eu roubo, eu estou no mundo das drogas, estou no mundo da prostituição, estou fazendo tanta coisa errada. Você está viva. Você está vivo. Se arrependa do seu pecado. Vai, se arrependa do seu pecado e entrega a sua vida a Jesus Cristo. Só Jesus salva. Que Deus lhe abençoe. Amém? Glória.